Eu sei que eu tô um pouco atrasada pra falar da segunda temporada de One Piece, mas eu queria trazer aqui pro canal mesmo assim, porque eu tô nessa jornada de One Piece, né, e eu assisti a segunda temporada do live action e queria falar um pouco sobre o que eu achei. E eu conheci o One Piece pelo live action, a primeira temporada foi uma experiência muito boa, que, né, me levou pra ver o anime, e foi uma experiência também muito diferente do que eu tive nessa segunda temporada. Porque na primeira foi o meu primeiro contato com a história de One Piece, e nessa segunda eu já tinha assistido aos arcos que foram adaptados, então eu já pude ter com o que comparar. Mas a segunda segue com a mesma qualidade que a primeira teve. Eu só fiquei confusa em alguns momentos porque eles adiantaram alguns plots, alguns personagens, né? E eu não sabia se eu ainda não tinha a referência do anime ou se eles tinham realmente alterado pro live action. Mas de uma maneira geral não fiquei perdida pra entender as histórias. Foi só uma questão de comparação mesmo dos arcos que eu vi no anime, e aí eu ficava assim, tá, isso aqui ainda não apareceu, então será que vai aparecer mais pra frente? Tô tomando spoiler? O que tá acontecendo? E eu amo as alterações que fazem pro live action, porque é como se a série ela tivesse consciência de quem ela é e de que ela não vai ter 1000 episódios pra trabalhar como tem o anime, e ela vai precisar cortar coisas, vai precisar adaptar narrativas para que seja uma história nova, basicamente. É uma nova versão de One Piece que é mais resumida de fato. É claro que a gente sente falta de uma coisa ou outra, às vezes a gente se apega a alguma coisa do mangá ou do anime, da obra original, e que a gente, poxa, não adaptaram isso, mas assim, é compreensível, é um novo formato, então é preciso ter adaptações. E olha, eu tô muito fã de One Piece, né? Como é que se chama os fãs de One Piece? É chapéu de palha? Eu tô muito chapéu de palha, gente, porque eu percebi até os easter eggs dos episódios, tá? Alguns, né? No caso, o do Soap, que ele aparece com a menininha no fundo, que é do filler dele no anime, que ele compra os óculos, e eu acho que eu vi também uma mulher de cabelo colorido, que talvez seja do filler do Sanji. Então, assim, tenho certeza que teve muitos mais que eu não percebi, ou que eu ainda não tenho a referência pra saber, mas eu fiquei muito orgulhosa de saber, de perceber easter egg, gente. Olha isso. E por falar em não ter a referência ainda, teve uma cena que me marcou e que eu fiquei assim, cara, isso ainda não passou no anime, acho que eu tomei algum spoiler em algum nível aqui que a série me deu, e foram vários momentinhos assim que eu não sei se foi alteração, como eu falei, não sei se foi alteração pro live action ou se foi realmente um spoiler do anime, mas eu gostei muito da cena da Nami com o Sanji, dele contando do porquê que ele faz comida, da mãe dele, foi super emocionante ali, uma ligação maior entre os dois personagens, o Sanji se emocionando, então eu adorei essa cena. Não sei se vai ser mais pra frente no anime, como é que vai ser, se vai contar mais dessa história, porque eu acho que chegaram a me falar que tem mais coisa do passado do Sanji que ainda não foi contada, né? Então acredito que eles adiantaram um pouco disso. E assim como na primeira temporada, eu fiquei muito impressionada de ver como eles conseguem fazer cenas muito iguais ao anime, e eu achei que foi uma reverência também pra história original, não sei como é que é o mangá, mas a referência do anime eu imagino que seja muito parecido também. Eu gostei muito de ver todas as cenas, e tiveram 3 personagens que eu achei que brilharam nessa temporada, tomaram conta aí, e um deles foi o Zoro, peitudo metido nessa temporada, né? O Chopper, fofo demais, e a Nico Robin, que aparece um pouco menos, mas também entregou tudo. Vamos começar então falando do Zoro, porque ele foi meu favorito na primeira temporada, e nessa ele traz uma carga emocional ainda maior, cenas fantásticas. A cena dele lutando contra a Baroque Works lá no bar, com 100 homens, né, ele usando as espadas, aprendendo a usar as novas espadas, é fantástica. O Makenyu entregou tudo que ele tinha ali de atuação, de coreografia com as espadas. Cara, foi maravilhoso. Algumas das melhores cenas da temporada são com ele, aquela que ele tá escolhendo as espadas, que ele coloca o braço assim e que a espada vai girando, igual ao anime, eu acho maravilhosa. E tem uma mais fofinha também, que essa cadeira é barulhenta, gente, desculpa, tá? Então, aquela cena que o Zoro coloca o Chopper no ombro, quando eles estão ali se despedindo da ilha de Drum, né? E eu só fiquei o Luffy olhando pra aquela cena, eu tipo, muito fofo, gente. E outra coisa que eu gostei muito também foi como eles abordaram essa questão do trauma, do objetivo do Zoro de se tornar o maior espadachim, e das vozes da cabeça dele, das inseguranças e dessa insistência dele de melhorar o nível
de espadachim dele, colocar isso na aparência do Mihawk, como se ele fosse um fantasma ali falando o tempo todo, você precisa melhorar, é assim que você quer me vencer. Eu achei muito simbólico isso, eu gostei muito da abordagem que eles fizeram. Ficou muito visual e ficou muito, eu acho que aumentou o impacto disso, porque a gente meio que entra na mente do Zoro. Outra personagem que eu falei que gostei muito foi a Nico Robin, que aparece menos, mas ela aparece em momentos específicos aí que eu fiquei muito curiosa pra saber, e ela foi uma das coisas principais que eu fiquei assim, tem no anime ou foi uma adaptação pra série? Porque eles adiantaram algumas coisas aparentemente, aquilo dela dar a fruta Aguma no Mi pro o Rei Wapol, eu fiquei meio assim, caramba, será que foi uma história de capa, essas coisas assim que tem no anime, né, que as pessoas já me falaram aqui. Eu fiquei muito curiosa pra saber mais dela e eu sinto que muita coisa deve sim ser falada no anime, mas que na série eles adiantaram isso por conta da narrativa ser um pouco diferente. Então eu fiquei muito curiosa. Ela é uma personagem muito misteriosa, né, tá ali por trás, mas eu sinto que ela não é totalmente fiel ao Crocodile, porque ela talvez devia ter matado a Vivi, então eu fiquei assim, gente, qual é a dela? E temos o Chopper, meu novo personagem favorito. Eu adorei ele no anime, amei ele na série, tá muito fofo. E eu gostei muito que eles dedicaram um episódio inteiro para contar a história do Chopper, porque é muito emocionante. Eu adoro todo o arco ali do Chopper, da ilha de Drum e tudo mais. É muito emocionante. E toda vez que ele aparece, pra mim, ele é o centro das atenções. Não há Makenyu, não há Emily que me faça tirar os olhos dele. E no geral, eu acho que os personagens, a história dessa temporada está incrível, fizeram uma ótima adaptação. E se tiver alguma coisa para criticar, eu diria que seria um ponto técnico, uma coisa visual que me tirava às vezes um pouco da história, porque eles apresentaram uma nova personagem também, que é a Princesa Vivi, e ela é maravilhosa, a atriz, eu gostei muito dela no papel, só que o cabelo dela, eu não sei o que que houve, que cada cena tava com um tom diferente de azul, não sei se era iluminação, porque quando eu tava assistindo eu fiquei assim, gente, eles tinham que estar retocando a todo momento, o que acontecia ali, mas aí depois eu vi que era uma peruca, e aí eu fiquei, ué, gente, como é que tá com um tom diferente se é peruca? Eu fiquei muito confusa, de repente era iluminação, não sei o que que tava acontecendo, porque assim, tudo bem ser uma coisa mais natural, de aparecer raiz e tal, porque o do Zoro também é assim, mas a cada cena tava até um tom meio esverdeado, eu não tava entendendo, e aí me tirava às vezes um pouco da história, sabe? Tipo, tá, o cabelo meio fake, não sei. Tava meio esquisito ali, mas detalhes, né? Coisa que a gente passa um pano e segue a vida. Até porque as imagens da série, os cenários, as paisagens, tá tudo belíssimo. A Laboon tá maravilhosa. Eu queria muito ter estado no Rio de Janeiro, inclusive, para ver a Laboon de perto que colocaram lá em Copacabana, né? Mas aí eu tive a grande ideia de me mudar para São Paulo e aí essas coisas acontecem no Rio agora, que não acontecia antes. Eu gostei muito das mudanças que fizeram no arco de Little Garden, da luta ali entre os gigantes, que no anime é um que vence, na série é outro, porque eles quiseram mostrar que não importa quem vence, quem perde, todo mundo perde. A questão é a interferência externa que teve e que isso que definiu um vencedor e um perdedor, e não que um seja mais forte do que o outro. Acho que isso foi até uma forma de homenagear e de intensificar a mensagem dessa luta centenária dos gigantes, né? Além disso, essa mudança deu mais destaque pro Usopp, do impacto emocional dele, do desenvolvimento dele enquanto personagem, do caráter dele indo salvar o Luffy, enfrentando a Miss Golden Week, indo ajudar e salvar os amigos. Então esse momento foi do Usopp, foi a estrela desse arco. Até mais do que no anime, porque no anime ele já recebe um destaque, mas aqui foi intensificada na série. Inclusive esse arco eu adorei no anime, foi muito bom na série também, mas é um arco que tem dinossauros, né? Como eu falei no TikTok, eu sou apaixonada por dinossauros, eu achei até que seria uma história mais pra frente, porque me falaram que teria dinossauros em One Piece. Eu fiquei assim, gente, como? Eu preciso assistir. E eu achei que seria bem mais pra frente, mas já aconteceu, e aí já foi adaptado também pro live action, muito bem feito, e eu adorei. Outro arco que eu tava muito ansiosa pra ver como seria adaptado na série, porque
foi um dos meus favoritos no anime, foi o da Ilha de Drum. Eu senti que resumiram um pouco demais, apesar de bem feito, só que a emoção que eu senti no anime, eu acho que foi 10 vezes maior, toda a construção que fizeram, mas principalmente, acho que eu senti mais foi na luta do Luffy contra o Rei Wapol. Eu achei que no anime foi muito mais grandioso, a emoção que eu senti, eu ficava nervosa torcendo ali, porque na série, toda a história do Chopper ali foi bem legal, eles fizeram uma construção, uma emoção que foi bem parecida com o anime, mas essa luta em específico eu achei que merecia um pouquinho mais. Mas no geral, fiquei bem feliz com o resultado, porque esse é um arco que eu acho que vai seguir comigo como um dos favoritos. E o final da temporada já encaminha para a próxima, que já está confirmada, estreia em 2027, e vai falar inteiramente do arco de Alabasta, que é o que eu estou prestes a falar aqui no canal também. Pra quem não sabe, eu tô comentando todos os arcos do anime que eu tô assistindo e tal, pra quem quiser acompanhar também. Deve sair no final de maio, talvez início de junho, tenham paciência comigo, tá? Então o próximo vídeo comentando vai ser sobre essa saga de Alabasta. Se você quiser ver, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações no sininho e também não esquece de deixar o like nesse vídeo, o hype pra me ajudar. E aqui na tela eu vou deixar tudo de One Piece que eu já falei aqui no canal, caso você queira assistir e ainda não tenha visto. Eu te encontro por lá, até a próxima, um beijo, tchau!